Seguindo o assunto, vocês vão verificar lá na apostila que também tem a história do saldo ideal de caixa, né? Então assim, qual que é o melhor valor a se deixar num caixa para que o seu giro aconteça? E aí tem o modelo do Miller, tá? Muito conhecido, muito famoso, muito utilizado pelas empresas por aí, tá? E aí eu vou estar utilizando com vocês algumas funções, né? Alguns cálculos. E o primeiro deles é sobre o ponto de retorno. E aí, a primeira coisa que você tem que entender é o que é o ponto de retorno, tá? Então, eu coloquei lá para vocês ali que o ponto de retorno, ele vai ser nada mais, nada menos do que você estipular, através de cálculos, um valor que você considere razoável, por assim dizer, ou necessário para se deixar no caixa da empresa para fazer esse giro, que nós estamos tanto falando aí durante todo o tempo. Tá? Então, até coloquei lá para vocês a apostila. Considera-se que o saldo de caixa sofre oscilações diárias, assim, o Miller, ele pensa na entrada e saída, que é a maioria das empresas, se for pensar numa Centauro aí da vida, entra e sai o tempo todo, né, gera custo o dia todos os dias da semana, e entra dinheiro também todos os dias com as vendas, tá? Se for pensar na Copenhagen, que é uma empresa aí, pensando nela nas entregas, ela tá vendendo o tempo todo, e também tem os custos diários, então pensando nessa dinâmica das empresas, da grande maioria delas pelo menos, né? E pensando nas oscilações diárias que esses caixas podem sofrer para mais ou para menos, é que a gente pode utilizar o Miller, então, para tentar idealizar um caixa bom, vamos por assim dizer, tá? Para se manter ali, para que não falte o caixa. Vamos pensar no supermercado também, um exemplo bem fácil, né, de entender. Eu não posso deixar uma caixa sem nenhum dinheiro ali na hora que ela tá vendendo alguma coisa, passando os produtos na esteira ali, porque a pessoa dá para ela R$100, na hora que ela calcula e abre a gavetinha lá, ela tem que ter lá, e tem, né, gente, a parte com R$10, com 20, com 50, para ela poder dar de troco. Ali é um mínimo de caixa que foi estipulado para essa menina ter na boca do caixa ali, para atender os clientes conforme eles forem passando na esteira do supermercado, tá? Então, como é que chegaram a esse valor? Repito, é isso que a gente está trabalhando aqui, então, né, com essa ideia, tá? Então, pensando no Miller aí, que vai calcular, então, esse ponto de retorno, tá? Que vai ser o intervalo em que um saldo de caixa deve se situar, tá? Nada mais é do que isso, ponto de retorno. Então, nós temos aqui, ó, ponto de retorno. Ele vai ser agora uma raiz cúbica, hein, gente? Não é raiz quadrada mais, tá? Uma raiz cúbica, tá? É 3 vezes o custo de conversão. Então, aquele custo que eu falei para vocês, de cada vez que houver uma retirada de um valor aplicado, vezes a variância de fluxo de caixa líquido, tá? A variância de fluxo de caixa, tá? Sobre 4 vezes o custo de oportunidade diário. Agora, cuidado aqui. Diário. Esse é o ponto, hein? Reparem que o custo de oportunidade normalmente é dado para nós em anos, tá? Aí, desculpa, ainda tem um mais aqui, ó. Um limite inferior, que é o mínimo que a empresa estipula que deve ter no seu caixa. Reparem que quando a gente falou lá do Baumol, a gente chegou aqui, vou até mostrar aqui para vocês, a gente chegou num saldo médio, não no mínimo, um médio. O mínimo, obviamente, seria menos que 17 nesse exemplo, e o máximo superior a gente poderia calcular, que a gente vai fazer isso já aqui agora, tá? Bom, seguindo um exemplo aqui da apostila, ele fala assim, ó, como aqui nós vamos estar falando de caixa diário, então, e o custo de oportunidade, por exemplo, naquele exemplo que a gente viu agora há pouco do Baumol, era de 10% ao ano, tá? Se vocês olharem o exemplo lá, estava de 10% ao ano. Aqui, como a gente vai estar trabalhando com caixa diário, então nós precisamos ter esse valor, esse custo de oportunidade diário. Então, convertido de ano para dias, tá? Bom, seguindo o exemplo aqui, então, da apostila, vamos fazer o seguinte, ó. Tá assim o exemplo, ó. A companhia São Caetano fixou um limite inferior de saldo de caixa de 5 mil. Então, ela fixou lá que o mínimo que ela tem que deixar é 5 mil. O desvio padrão dos fluxos de caixa líquidos são de 1.250, que na verdade é 1.562.500, que é o valor total. Esse 1.562.500, se eu for pensar naquele exemplo anterior, estaria nesse 1.156.000 aqui, ó. Quer dizer, ou seja, o 1 milhão
562.500, desse exemplo que a gente vai fazer agora, ele nada mais é do que o valor que está sendo negociado. O valor total que a empresa tem na mão para poder aplicar, tá? Se a empresa tem 1.562.500 para aplicação para negociação, qual valor vezes ele mesmo dá esse resultado, que a gente chama isso de variância, tá? É 1.250. 1.250 vezes 1.250, 1.250 vezes 1.250 dá 1.562.500. Então, a gente sempre tem que achar a variância, ok? A gente vai utilizar esse valor de um montante total para poder calcular aqui, então, esse ponto de retorno e dentre o restante aí que vai vir, né, na sequência. Nesse exemplo, a gente fala que o custo de oportunidade é de 12,6% ao ano. E o custo de conversão, cada vez que for fazer a retirada do valor que tem direito, né, na aplicação, é de R$45. Então, o custo daqui, ó, é R$45. Vamos ver agora a variância, acabamos de achar, é 1.250, tá? Então, para vocês acharem o valor sobre o resultado, voltar ele para trás, tá? Vocês podem fazer aqui a raiz quadrada desse valor, tá? Então, ó, a empresa tem 1.562.500. Professora, como é que eu acho a variância disso? Porque lá na apostila eu já dei pronto. Basta você achar a raiz quadrada desse valor, tá? Então, entra com ele, G, aqui, ó, raiz quadrada, 1.250.000, que é o valor que vocês vão colocar para mim aqui na fórmula, tá? Na raiz cúbica, tá bom? Então, pegue o valor negociável, né? O montante total da empresa, que a empresa tem, para aplicação, e acha a raiz quadrada para vocês poderem aplicar aqui. Mas o custo de oportunidade diário, vocês não têm. Normalmente as empresas, né, o mercado financeiro dá as taxas anuais. Então, vocês vão ter que converter isso aí primeiro. Então, vamos lá. Para converter uma taxa, aí é a fórmula do CAC, que eu também já passei para vocês lá na apostila, que é 1 mais I sobre 100. Na verdade, eu vou colocar 1 mais I aqui, 1 elevado a N, tá? Menos 1. Isso aqui, gente, nada mais é do que a fórmula de equivalência de taxas, que nós já estudamos semestres passados aí, tá? Então, aqui a gente vai estar fazendo o quê? Ó, vou colocar aqui na frente, para a gente conseguir usar mais o papel aqui. K igual. Quanto que é a taxa aqui, né? A taxa não é, no exemplo, a taxa é de 12,6. Então, 1 mais 0,126. 1 sobre N, eu tenho um ano e eu quero achar a taxa diária. Então, o ano tem 360 dias. Tudo isso menos 1, depois a gente vai multiplicar por 100 lá no final, tá? Quando vocês fazem isso daqui, ó, vão chegar no seguinte, ó. 1 mais 0,126, 1,126, tá? Então, vai ficar 1,126 aqui dentro do parênteses. Elevado a 1 sobre 360, tá? Então, a gente vai colocar aqui, então, entrou 360... aqui. E aí, nós vamos chegar, isso menos, enfim, só um minutinho, gente. Eu vou arrumar só um negócio aqui. 360 dividido. Vai dar os 27, tá correto? Só queria conferir aqui. Então, vamos lá, ó. 1,126 entrou. O 360 que tá embaixo aqui, 1 dividido, ó, tá? Pra chegar esse valor. E agora eu vou elevar esse número, certo? Aqui, ó, elevado, tá? Elevado. E aí, o menos 1. 1 menos. Resultado, 0,00032, enfim. Então, vamos lá. 0,0003297. Se vocês olharem lá na apostila, vai estar com 0,00033. Eu arredondei esse 2, aí como era 9, para 3 aqui, ó. Para tirar as casas decimais. Mas aqui tá mais bonitinho, ele tá mais completo. Vou fazer de novo. 1,126, que é 1 mais isso. Entrou 360, que é diário, aperta 1 sobre X, ele calculou a parte de cima, e agora tem que elevar isso a esse valor. Então, aqui, ó, Y elevado a X. Deu 1,03. Menos 1, 1 menos, resultado final tá aqui. Então, esta é a taxa diária que vocês vão aplicar aqui, ó, na parte de baixo desse ponto de equilíbrio, tá? Desculpa, ponto de retorno. Então, vamos voltar para esta fórmula aqui agora, substituindo os valores, tá? Então, ponto de retorno vai ser igual a raiz cúbica. 3 vezes quanto custa, pelo exemplo, cada vez que for tirar o dinheiro? 45. Vezes qual que é
a variância, né? Qual que é o valor de caixa, de fluxo de caixa que está sendo utilizado nesse exemplo aqui, tá? É R$1.562.500. Então, esse é o valor, deixa eu fechar a minha raiz aqui, ó. Esse é o valor que está sendo negociado, tá? Aqui eu coloquei para vocês aquela hora, né, como variância do fluxo de caixa, já te dando o resultado do 1.250. Mas, na verdade, aqui, a gente vai precisar realmente utilizar, por enquanto, o fluxo de caixa em si, tá? Para que vocês consigam chegar ao valor depois, ao valor final, tá bom? Então, chegamos aqui e fizemos, substituímos o valor aqui, que é do valor que a gente tem total de fluxo de caixa, sobre 4 vezes. Qual é o custo diário, gente? Achamos aqui, ó, 0,003297. Mais, tá? Desculpa, não, tá certo, ok. E aí, mais, qual que é o limite inferior? Lá no exemplo também, ele fala que, deixa eu ler aqui de novo. Fixou um limite inferior de saldo de caixa de 5.000, então, mais 5.000. Então, tendo esta fórmula em mãos, vamos calcular o ponto de retorno, tá? Vou fazer por partes aqui para vocês. Então, raiz cúbica, vamos fazer a parte de cima e de baixo aqui, e depois a gente soma os 5.000. Então, vamos lá. 3 vezes 45 vezes 1.560... Opa, já pus errado. Aí, para. 3 entra, 45 vezes 1.562.500 vezes. Aqui em cima, ó, vai dar 210.937.500 em cima. Sobre, embaixo agora, 4 vezes 0,0003297 vezes, vai dar 0,0013188. Vamos dividir um pelo outro aqui e achar a raiz cúbica da sequência, tá? Então, vamos lá. 210.937 e 500. 210.937 e 500. Enter. 0,0013188 dividido. Vai dar esse valor aqui, que ó, ficou tão grande que nem coube na calculadora. Eu vou achar a raiz cúbica disso aqui agora, tá, gente? Para achar a raiz cúbica, lembre-se que a raiz cúbica nada mais é do que o valor elevado numa fração. Raiz cúbica é 1 sobre 3, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, 3, que é a raiz cúbica, 1 sobre 3, e depois o elevado. Vai dar esse valor aqui, ó, 5.000, blá, 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 tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos colocar aqui embaixo, vai? Para vocês não se perderem, nem eu. Então, a raiz cúbica de tudo isso daqui é R$ 5.428,23. Mais os 5.000 que estava ali guardado, né? Concluindo, o ponto de retorno aqui vai ser... Deixa eu trocar a caneta aqui, gente. 5.000 mais 5.000, 10.000. Então, o ponto de retorno vai ser R$ 10.428,23. Este é o valor que, como eu disse lá em cima, como ponto de retorno, que nada mais é do que um saldo que a empresa deve pensar como ideal para que fique ali no caixa. Na menina do caixa ali que entra e sai, paga, recebe, tá? Pensando aqui nesse exemplo que esses 10.000 é um ideal, por assim dizer, mas tem um mínimo, que menos que isso também não dá. E nós vamos pensar agora também no máximo, né? Tipo assim, até quanto você acha que poderíamos deixar de caixa aí, tá? Que seria o nosso teto superior, o nosso limite de caixa, tá? Então, daí, para a gente calcular o limite de caixa, o máximo que podemos chegar, seria o seguinte, nós teríamos uma outra fórmula aqui agora, tá? O limite superior, deixa eu escrever de completo aqui, depois eu abrevio. O limite superior de caixa seria o ponto de retorno, vou colocar um parênteses aqui, o ponto de retorno, que já foi calculado,
menos o limite inferior, isso vezes 3, e fecha tudo, gente, eu fechei um outro parênteses aqui, ó, mais o limite inferior. Então, se eu for pensar nesses dados aqui, o meu limite superior seria o quê? Qual foi o ponto de retorno aí que a gente utilizou agora há pouco, no qual a gente acabou de calcular, ó. Acabamos de calcular o ponto de retorno aqui, ó. 10 mil e lá vai cacetada. Tá certo? Concordam comigo aí? Tá? Então, como eu tenho esses 10 mil aí como ponto de retorno, então eu vou substituir ele aqui na fórmula agora, ó. O limite inferior é 5 mil, nós já sabemos. E aqui depois limite inferior de novo, certo? Então, limite superior vai ser, vamos lá, R$10.428,23, que eu acabei de calcular aqui, tô repassando, menos o limite inferior, que é de 5 mil, que a gente já sabia também, isso vezes 3. E aí, este resultado, eu vou somar com 5 mil de novo. Tá bom? Indo para os finalmente, temos limite superior, vai ser igual. Vamos lá aqui então, ó. Os 10.428 menos 5 mil. Vai dar 5.428,23. Isso vezes 3, tá? Então, vai dar R$16.284,69. Mais os 5 mil. Então, esse limite superior vai ser igual a quanto? 16 mil mais 5 mil? 21 mil, vou ter que trocar a cor de novo, gente, que horror. Bem colorido, né? Que bonito. 21.284,69. Lá na apostila de vocês, se vocês olharem, tá dando uma pequena diferença. E o motivo da diferença é que aqui eu usei 7 casas e lá no exemplo eu tô usando só 5. Eu arredondei o 33 aqui, lembram disso? Aqui, ó, desculpa, aqui, ó, arredondei aqui. Nossa, e mesmo aqui eu acho que eu coloquei... Ah, não, tá certo. Aqui deu esse resultado desse. Então, aqui, como aqui eu usei mais casas decimais, que por acaso aqui resultou em mais casas decimais, o valor aqui ficou um pouquinho aumentado. Mas está corretíssimo. Eu sempre falo para vocês usarem 7 casas, usem 7 casas. Eu diria para vocês que esse feito por mim agora no vídeo tá mais exato do que aquele que tá na apostila que eu arredondei os valores, tá? Bom, mas o que vocês acharam aqui, gente? Isso aqui é o máximo. Mais que isso no caixa não se deve deixar. Menos que isso no caixa, 5 mil não se deve deixar. Na média aí, né, o ponto de retorno ideal, encontramos que é os 10 mil aqui. Tá? Bom, se eu for pensar, então, nos pormenores, e lá na apostila eu tô explicando isso para vocês, eu falo assim, ó. Com base nesses dados, o administrador financeiro aplicará R$10.852 em títulos negociados, ou seja, vai aplicar no mercado financeiro, quando ele atingir 21 mil. Então, assim, chegou nesse teto, não precisa deixar ele. O ideal é 10 mil. Pega a diferença dos 21 para os 10.400 e aplique, tá bom? Por sua vez, quando o caixa chegar em 5 mil, que é o mínimo dos mínimos, pegue R$5.426 das suas aplicações e jogue no seu caixa. Porque o ponto de retorno é o ideal. Nem pouco, nem muito. O ideal. Então, como eu concluí lá com vocês, né? Vou ler aqui com vocês. Ó, com base nesses dados, o administrador financeiro aplicará R$10.853,08 em títulos negociados toda vez que o saldo de caixa de 21, ou seja, chegou no máximo, pega os 10 mil, que é os 21 menos 10, essa diferença, e aplica no mercado. Não tem por que deixar esse dinheiro parado aqui, tá? Por outro lado, toda vez que o saldo atingir 5 mil, que é o mínimo, resgate 5.426 lá do caixa, dos títulos que você tem aplicado, para deixar o seu caixa com 10. Porque acabamos de descobrir aqui que o ideal, ponto de retorno, é 10.428. Tá bom? Então, esse é o cálculo aí que nós fizemos, né? Achando o ideal de caixa, tá? Que é pelo modelo de Miller-Orr. Ok? Então, finalizamos por aqui por enquanto.